Às vezes, a pessoa segue a rotina acreditando que está no controle de tudo, até que um pensamento incômodo surge como uma chispa inesperada e chama sua atenção de um jeito que ela não consegue ignorar. Esse pequeno momento de desconforto tem força suficiente para quebrar o ritmo automático da mente, como se um sinal silencioso estivesse apontando para um acúmulo emocional que não foi resolvido. Mesmo que a pessoa insista em mantê-lo escondido de si mesma, a quebra desse padrão oferece uma oportunidade rara de enxergar que há mais dentro dela do que imaginava. E esse reconhecimento, por si só, traz um valor enorme para quem deseja uma vida mais consciente. Ao compreender que as experiências não resolvidas moldam comportamentos e escolhas diárias, a pessoa percebe que pode reorganizar sua mente de forma ativa, com base em pesquisas sérias sobre memória emocional, percepção, atenção e neuroplasticidade, todas traduzidas de maneira simples e direta para qualquer indivíduo. Existe também uma urgência nesse processo, porque continuar carregando ressentimentos e culpas não resolvidas desgasta a energia vital, atrapalha novas oportunidades e aumenta a sensação de estagnação emocional. Uma mente transformada transforma, inevitavelmente, todo o resto da vida. Quando a pessoa começa a investigar seus próprios fardos internos, ela percebe que muitos deles nasceram de momentos que pareceram pequenos na época, mas deixaram marcas profundas na memória emocional. É comum acreditar que basta ignorar certas experiências para que elas desapareçam. Porém, o cérebro não funciona assim. Ele registra eventos com base na intensidade da emoção envolvida, e essa emoção influencia diretamente a forma como o indivíduo reage a situações futuras. Por isso, alguns comportamentos parecem repetir-se, sem explicação lógica, como se fossem decisões tomadas antes mesmo que a pessoa tenha tempo de pensar. Esses registros internos podem atuar como atalhos automáticos, reforçados ao longo dos anos, criando expectativas distorcidas e antecipações negativas. O processo de transformação mental começa quando a pessoa decide observar esses mecanismos e questionar se eles realmente representam quem ela é hoje. Ao fazer isso, ela abre espaço para reconstruir percepções, devolvendo a si mesma o direito de reagir ao presente, sem carregar os pesos do passado. A descoberta de que é possível reorganizar emoções e memórias traz alívio imediato, porque mostra que a mente não está condenada a repetir antigas dores para sempre, mesmo que isso pareça inevitável durante muito tempo. Durante esse mergulho interior, a pessoa começa a perceber como ressentimentos antigos podem influenciar a forma como ela interpreta conversas, gestos e atitudes ao redor. Um comentário neutro pode parecer ofensivo, uma dúvida pequena pode virar uma grande ameaça, e uma discordância simples pode ser vista como rejeição, porque o cérebro associa automaticamente certos estímulos a memórias guardadas com forte carga emocional. Esse processo é chamado de generalização emocional e acontece sem que a pessoa perceba. Ao reconhecer esse mecanismo, ela pode interromper o fluxo automático e interpretar a situação com mais clareza. Isso não significa negar a emoção, mas entendê-la como um sinal que aponta para algo que merece ser reavaliado. Esse tipo de atenção consciente reduz a força das reações impulsivas e permite respostas mais alinhadas ao presente. Quando a pessoa se permite sentir, refletir e reorganizar o que viveu, ela retira da emoção o poder de controlar sua vida atual. O resultado é uma sensação crescente de liberdade interna, que abre espaço para novos comportamentos, novas interpretações e decisões mais maduras. A mente deixa de reagir por impulso e passa a responder por escolha. E isso é um salto enorme no crescimento emocional. À medida que a pessoa reconhece seus padrões, ela nota que muitos sentimentos de culpa são construídos a partir de ideias rígidas sobre perfeição. A culpa costuma surgir quando alguém acredita que deveria ter feito diferente, mesmo que na época não tivesse condições emocionais, informações suficientes ou maturidade para agir de outra forma. A neurociência mostra que decisões são tomadas com base nos recursos disponíveis no momento, e não com base nos recursos que viriam depois. Portanto, culpar-se por escolhas antigas significa julgar o passado com as lentes do presente, o que é injusto e desgastante. Quando a pessoa compreende isso, ela consegue aliviar o julgamento interno e abrir espaço para um olhar mais compassivo sobre si mesma. Essa mudança reduz o peso emocional e fortalece a percepção de que é possível crescer, corrigir rotas e aceitar que o caminho é feito de tentativas e não de perfeições. Culpa não resolvida consome energia vital, reduz a motivação e pode bloquear avanços importantes. Deixar de se punir e começar a compreender suas próprias limitações é um passo fundamental para transformar a mente e, consequentemente, a vida inteira. Ao aprofundar esse processo,
torna-se evidente que ressentimentos guardados não afetam apenas a memória emocional, mas também o corpo. O organismo reage aos pensamentos como se fossem acontecimentos reais, ativando áreas responsáveis pelo estresse, aumentando a tensão muscular e alterando a respiração. Quando alguém revive um ressentimento repetidas vezes, o corpo aprende a manter-se em estado de alerta, criando um ciclo que desgasta a saúde mental e física. Romper esse ciclo exige reconhecer que o ressentimento é uma emoção válida, mas que sua manutenção constante prejudica quem o carrega. Liberar ressentimentos não significa esquecer o que aconteceu ou permitir que a injustiça se repita, mas sim retirar do evento passado o poder de afetar a vida atual. Essa libertação emocional não é instantânea, mas começa com o reconhecimento honesto da dor e com a decisão de interromper o hábito de reviver o sofrimento. O corpo responde positivamente a esse movimento, reduzindo o estado de alerta e criando espaço para sensações de calma e segurança. Esse processo simboliza a transformação real. Uma mente que se liberta de tensões antigas permite que o corpo recupere equilíbrio e vitalidade. Com o avanço dessa reflexão consciente, a pessoa começa a perceber como certos pensamentos repetitivos funcionam como pequenas correntes que a mantém presa a emoções antigas. A repetição de frases internas como "eu não sou capaz", "nunca dá certo" ou "sempre faço errado" reforça conexões neurais que sustentam crenças negativas. Essas frases podem ter sido aprendidas na infância, durante momentos de fragilidade emocional, ou através de relações desequilibradas que deixaram marcas profundas. O problema é que quanto mais a pessoa repete essas ideias internamente, mais verdade elas parecem. Transformar a mente significa observar essas frases com atenção e substituí-las por interpretações mais realistas e saudáveis. Não se trata de criar pensamentos positivos fantasiosos, mas de ajustar a percepção para que ela seja coerente com o presente, e não com traumas passados. Essa mudança gradual enfraquece as conexões que sustentam crenças negativas e fortalece novas conexões que estimulam confiança, iniciativa e clareza. O cérebro é capaz de reorganizar-se com base na repetição consciente de novos padrões. E isso significa que a transformação mental não é apenas possível, mas biologicamente viável e emocionalmente libertadora. Outro ponto essencial no processo de transformação é compreender que emoções não surgem isoladas. Elas formam redes dentro da mente. Um único evento pode estar conectado a dezenas de interpretações, lembranças e medos. Por exemplo, uma crítica recebida no passado pode estar ligada ao medo de errar, à sensação de não ser suficiente e à insegurança diante de desafios. Quando a pessoa começa a separar esses fios, ela identifica que o medo não está no presente, mas no traço emocional deixado por experiências antigas. Esse reconhecimento reduz o impacto da emoção e ajuda a reconstruir novas interpretações para situações atuais. Em vez de reagir automaticamente, a pessoa passa a questionar: essa sensação vem do agora ou de algo antigo? Essa pergunta simples traz clareza e cria um ponto de ruptura no ciclo emocional repetitivo. Ao longo do tempo, o cérebro entende que não precisa acionar a mesma reação intensa para situações que não representam ameaça real. Isso permite decisões mais seguras, relacionamentos mais equilibrados e uma sensação de controle emocional que parecia distante antes de iniciar esse processo. Durante essa reorganização, surgem momentos de surpresa positiva, em que a pessoa percebe que consegue lidar com situações que antes pareciam grandes demais. Esses instantes fortalecem a confiança interna e mostram que a transformação não depende de grandes feitos, mas de pequenos ajustes diários. Cada escolha consciente reconfigura um pouco da trajetória emocional, aproximando a pessoa de uma versão mais madura de si mesma. Pesquisas mostram que a mente aprende melhor quando associa transformação a progresso, e não a pressão. Por isso, ao reconhecer cada passo, por menor que pareça, o cérebro reforça novas conexões ligadas à motivação e ao bem-estar. Esse tipo de avanço gradual reduz o medo de mudar, aumenta a coragem para enfrentar situações difíceis e amplia a sensação de autonomia emocional. Com o tempo, a pessoa percebe que sua vida externa começa a responder de forma diferente, porque sua mente agora opera com mais leveza, clareza e equilíbrio. Esse ciclo de transformação contínua torna a jornada mais agradável e menos cansativa, mostrando que mudar não é apenas necessário, mas possível e recompensador. Essa transformação emocional também impacta diretamente os relacionamentos. Quando a pessoa começa a aliviar culpas, ressentimentos e expectativas rígidas, ela passa a escutar com mais atenção, compreender com mais clareza
e expressar com mais sinceridade. Relações se fortalecem quando existe um espaço interno livre para acolher a emoção do outro, sem misturar antigas feridas pessoais. O que antes parecia ofensivo pode ser entendido como uma dificuldade alheia, e aquilo que antes parecia ameaçador pode ser visto como uma oportunidade de diálogo. A mente que se liberta de pesos antigos cria um ambiente emocional mais seguro para construir vínculos saudáveis. Isso não significa aceitar comportamentos que fazem mal, mas reconhecer quando a resposta emocional exagerada vem de uma memória antiga e não da situação atual. Essa distinção traz maturidade, reduz conflitos e favorece conversas mais claras. Ao transformar a mente, a pessoa transforma a forma como se relaciona. E isso modifica profundamente a qualidade da vida afetiva, familiar, profissional e pessoal, fortalecendo sua capacidade de estabelecer limites saudáveis e conexões mais verdadeiras. À medida que esse processo avança, a pessoa ganha consciência de que sua vida externa é reflexo direto do que acontece dentro dela. Não se trata de uma frase motivacional, mas de um princípio psicológico simples. Percepções moldam comportamentos, comportamentos moldam escolhas, e escolhas moldam resultados. Quando o interior está carregado de ressentimentos, culpas e medos, o mundo parece mais pesado e difícil. Quando o interior está mais leve, o mundo parece mais acessível. Essa mudança não acontece de um dia para o outro, mas se consolida através da observação diária dos próprios pensamentos e emoções. A pessoa começa a notar que pode escolher, responder com mais calma, pode decidir interpretar com mais clareza, e pode optar por agir com mais equilíbrio. Essas escolhas repetidas aliviam a mente, fortalecem a autoestima e criam uma sensação crescente de capacidade. A transformação mental se torna visível não apenas para quem a vive, mas também para quem convive com ela. O mundo externo começa a refletir a mudança interna, e essa é a prova mais concreta de que transformar a mente realmente transforma a vida. Esse processo também inclui momentos de enfrentamento, porque transformar a mente exige olhar para partes internas que foram evitadas por muito tempo. Esse enfrentamento, porém, não precisa ser agressivo nem doloroso. Ele pode ser guiado por um olhar curioso, como quem observa uma peça antiga e tenta entender sua função. Ao revisitar acontecimentos passados com uma postura menos crítica, a pessoa consegue identificar o que aprendeu, o que perdeu e o que pode reconstruir. Essa análise emocional não é teórica, é prática e profundamente humana. A cada lembrança reorganizada, algo dentro dela se realinha, como se a mente estivesse devolvendo ao corpo a segurança que ele perdeu quando a emoção foi registrada pela primeira vez. Essa nova ordem interna muda a forma como a pessoa se posiciona no mundo e fortalece sua capacidade de tomar decisões mais assertivas. O que antes parecia assustador agora se torna compreensível, e aquilo que parecia impossível começa a ser visto como um desafio possível de ser enfrentado, com calma, estratégia e maturidade emocional. O caminho da transformação emocional ganha força quando a pessoa percebe que não precisa chegar a um estado perfeito, mas sim a um estado funcional, equilibrado e honesto consigo mesma. A busca por perfeição gera ansiedade, enquanto a busca por evolução gera coragem. Quando alguém aceita que sua história tem falhas, dores e aprendizados, ela passa a enxergar sua própria trajetória como um conjunto de possibilidades, e não como um acúmulo de fracassos. Essa mudança de perspectiva amplia o campo de ação e incentiva novas iniciativas. A transformação não é sobre apagar o passado, mas sobre reorganizá-lo, para que ele não determine o futuro. A pessoa começa a construir uma narrativa mais coerente, na qual suas decisões têm intenção clara, e suas emoções têm espaço saudável para existir. Esse processo fortalece o senso de identidade e cria uma vida mais alinhada com desejos reais, e não com repetições do que já causou sofrimento antes. Por tudo isso, é essencial que a pessoa reconheça seu papel ativo na própria vida e entenda que transformar a mente não é um privilégio de poucos, mas um direito humano fundamental. Ao assumir esse papel com responsabilidade e gentileza consigo mesma, ela amplia suas possibilidades e cria novas rotas emocionais, cognitivas e comportamentais. Esse movimento transforma a forma como ela enxerga desafios, como reage às tensões e como constrói relações. A cada pequena vitória emocional, novas oportunidades surgem, porque a mente aprende a confiar novamente em si mesma. Nesse ponto, a transformação interna se torna tão forte que começa a influenciar diretamente escolhas profissionais, relações afetivas e hábitos diários. É a evidência prática de que transformar a mente é o primeiro passo para transformar a vida como um todo, porque as escolhas passam a ser feitas com mais consciência, leveza
e autenticidade. O processo continua indefinidamente, porque a mente está sempre aprendendo, sempre se adaptando e sempre pronta para evoluir quando a pessoa toma a decisão de seguir adiante. Se essa mensagem fez sentido para você, aproveite um momento de clareza e comprometa-se a continuar essa jornada. Não adie mais a reorganização da sua mente, porque cada dia vivido sem revisar ressentimentos e culpas é um dia em que você deixa de experimentar a leveza emocional que merece. Há muito poder em reconhecer que o peso que você sente não é definitivo e que seu caminho pode ser reorganizado com consciência e dedicação. No próximo vídeo, vamos aprofundar os mecanismos internos que sabotam seu avanço emocional, mostrando como pequenos hábitos invisíveis influenciam suas escolhas, seus relacionamentos e sua visão de mundo. Não deixe de assistir, porque essa continuidade será essencial para consolidar o que você já compreendeu aqui. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este conteúdo com quem precisa aliviar o peso emocional que carrega em silêncio. Sua transformação já começou, e cada passo adiante reforça sua capacidade de construir uma vida mais leve, mais consciente e mais alinhada com o que você realmente deseja viver.